Paulo falou assim: as coisas palpáveis, não se preocupe, porque essas são, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Está aqui comigo? Ficou bem claro? Foi expulso do céu, não estava roubando, não estava matando, não estava fofocando. E foi expulso do céu. E tem gente que está na igreja adulterando, roubando, enganando, mentindo, mais do que Satanás. O capeta perde para ele na mentira e quer subir. Vai dar problema, não vai? Por isso que é bom não gravar logo, que eu posso falar umas coisas, né? Já está gravando. Começou a... Vamos lá. Pai, eu pequei contra ti somente pequei, eu fiz tudo que era errado, o Senhor tem toda a razão em me castigar. Eu acho justo esse castigo, eu pequei mesmo. Eu pequei contra ti, usa da tua misericórdia. Olha Davi apelando. E ele disse assim: pai, me limpa com hisopo e eu ficarei limpo. Neutraliza esse pecado dentro de mim, é mais forte do que eu não consigo lidar sozinho. Eu acho justo esse castigo. Eu pequei, eu estou em transgressão com a lei, é o 6º mandamento. Eu estou em adultério. Usa da tua misericórdia e limpa-me com hisopo e aí eu ficarei limpo. Pai, tenha misericórdia de mim. Eu nasci na iniquidade. Eu conheço a minha transgressão. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Olha a memória espiritual agora. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou José. Mas não gerou só José. Gerou também um dos filhos, Judá. Judá tinha 3 filhos, Ornã e Selá. Rapidinho para você entender. A Bíblia diz que casou com uma sujeita chamada Tamar. E Deus o matou porque ele era rebelde. Se tiver um irmão que você conhece a vida dele, que ele é rebelde, futuca ele logo. Cuidado, você vai morrer, tá? Aí ela casou com Ornã. Passou um tempo, a esposa de Judá morreu. Judá saiu para tosquear as ovelhas com um amigo, uma dulamita. Olha o nome do cara, Ira. Nome amigo, vai vendo. Foi tosquear as ovelhas. Encontrou à beira do caminho uma mulher vestida de prostituta. Quem era essa mulher? A sua ex-nora. Ofereceu um cabrito para deitar com ela. Eu não sei que prostituição barata é essa. Um cabrito. Ela disse: não, cabrito não quero não. Agora me dá o seu anel, me dá o seu cajado. Eu quero. E eu deito com você. A Bíblia chama isso de prostituição. Dessa prostituição gerou um rapaz chamado Pérez. Como que é o nome do rapaz? O que isso tem a ver com iniquidade, Carlos? Tudo. Davi, quando está orando 11 gerações depois, no Salmo 51, que eu acabei de citar para você, Davi está falando assim: pai, eu sei exatamente de onde que eu vim. Em mim, o problema é adultério, mas lá atrás começou numa prostituição. Eu sou linhagem direto desse rapaz que foi feito no sepulcro. Como assim, Carlos, no sepulcro? Bíblia. Provérbios 5, 6 e 7, a Bíblia diz que quando você deita com uma pessoa que você não tem aliança com ela, a cama é um sepulcro. Uau! Bem-vindo à renúncia. Aqui nós vamos descortinar pecados ocultos. Hoje falaremos de envolvimentos durante a vida. Amém? Tudo bem até aí? Lu, ajuda-me. Sei que hoje você está cansada, mas é nos dias que a gente está todo partido, é o dia que Deus mais usa. Aleluia. Envolvimentos durante a vida. Como assim, Carlos? Envolvimento durante a vida. Talvez você só é frio hoje. Talvez você só está afastado da presença do Senhor hoje, porque você se envolveu em muitas coisas. Se envolveu com quem não devia de envolver. Fez negócio com quem não deveria de ter feito. Andou rápido demais na hora que não era para andar. Foi devagar demais na hora que Deus falou: apressa-te. Comprou na hora que não era para comprar. Vendeu quando não era para vender. Parou quando Deus fala: continua. Se você se encaixa nisso, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Envolvimentos durante a vida. Antes de mais nada, eu quero te dizer que a ignorância, o fato de você não saber e não querer saber, é um território. E esse território
está sob jurisdição de Satanás. A ignorância, eu não quero saber. O meu negócio é com Deus, não é com o pastor. Eu nem preciso de renúncia. Eu quero te dizer que isso é um território e esse território está sob jurisdição de Satanás. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui liberto. Ei, você vai sair daqui hoje liberto. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quase que eu estou pregando sobre Pedro andar sobre as águas, mas... Fala assim para o seu irmão, Deus vai te libertar de cadeias que você nem sabia que são cadeias. Prisões mentais, disfarçado de achismo. Prisões espirituais, disfarçada de altivez. Fala assim, segura aí, o Senhor vai te libertar. Quem pode dar um glória a Deus? Se você não der um glória a Deus, eu vou orar e Deus vai te levar até sexta-feira próxima, tá? Envolvimentos durante a vida. Vamos lá. Os espíritos malignos, eles podem entrar por lugares que você menos imagina. Página número 1. Os espíritos malignos entram pelos poros da pele, pelas mãos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca. Ou seja, os espíritos malignos, eles entram através de nossos sentidos. Ouvido, pecado e principalmente desobediência. Vamos lá. Os espíritos malignos não entram sem que haja uma autorização dada pela própria pessoa. Tudo bem até aí? Então o que nós precisamos? De arrependimento. Vamos lá. Quem pode ajudar? Por favor. Precisamos de arrependimento sincero de todas as nossas atitudes pecaminosas, mesmo aquelas que fizemos por ignorância. Precisamos denunciar especificamente tudo o que fizemos e que deu direito ao inimigo de entrar a atender áreas das nossas vidas. Através das tentações, o inimigo procura obter legalidades. Sem os direitos legais, ele não pode entrar e muito menos manter domínio sobre as vidas. A passagem em Gênesis que fala da tentação de Eva nos mostra as artimanhas da serpente. É importante ressaltar que os meios usados para enganar Eva continuam sendo os mesmos até hoje. Até hoje. É a mesma coisa. O ouvido. Hoje ainda temos agregou agora no mundo espiritual um tal de coisa chamado telemóvel. Também é uma distração. Antigamente, a distração era outra. Por exemplo, quando Deus levantou um grande homem, pode ver na Bíblia, num período escuro da época, Deus levantou, por exemplo, Sansão. E Deus falou assim, é libertador, Sansão. Manoá orou e Deus ouviu e mandou Sansão. Só que aí Sansão entendeu, Deus falou assim, esse aí vai ser libertador. Sansão entendeu que ele ia ser pegador, que é quase igual. Vamos lá vendo. O que eu quero te dizer? O problema de Sansão era Dalila? O problema de Sansão era com os filhos? Deus. Então Dalila é o quê? Distração. Pegou? Sempre quando você estiver caminhando para o lado do Senhor, em direção às coisas de Deus, vai haver uma distração. Característica de Satanás. Se Satanás perceber que o seu cativeiro é emocional, se Satanás perceber que você não consegue ficar muito tempo sozinha, muito tempo sozinho, Satanás vai fazer o quê? Colocar uma Distração. É por aí. É por aí. Vou citar um exemplo. Aqui mesmo na igreja. Quantas pessoas chegam aqui na igreja e você abraça, cuida, ora, jejua, expulsa uns 200 demônios da pessoa e ela fica top. Começa a ficar firme. Aí ela já sente de Deus um ministério. E ela está com Deus, ela está sendo verdadeira. E ela está quase na hora dela assumir um ministério. Aí aparece uma pessoa e ela se apaixona. Prisão espiritual não tem fechadura.
nem grades. Prisão espiritual tem carcereiro. Na hora que a pessoa está sendo quase liberta, Satanás planta uma pessoa do lado dela para ser o carcereiro, disfarçado de amor. Disfarçado de amor. A maneira de Satanás seduzir e enganar o ser humano ainda não mudou, ainda é pelos sentidos. Essa semana eu orei para uma pessoa que ela estava sentindo o cheiro de flor. E o negócio foi tão sério que eu fui até a casa dela orar. E eu cheguei lá, ela tinha umas velhinhas que ela comprou numa loja que eu recuso falar o nome. Quase que eu falei loja do Gato Preto, mas não vou falar não. E aquilo tem um aroma. E eu peguei, orei, fiquei curioso com aquela vela. Falei, nossa, vela bonita, né? A preta a gente sabe que é um Exu. A vermelha a gente acha que é um Exu, mas vela lilás ainda não tinha visto. Levantei a vela, olhei por baixo. Estava escrito assim, preto velho. Assim, né? O cheiro que você está ouvindo vem dessa vela aqui. Ó. É o primeiro orixá. Nariz, sentido. Eva tocou, tato. Eva cheirou, olfato. Ela viu, olhos. Ouviu da serpente, é o sentido. É o sentido que você tem que guardar. Não é só o coração, não. Peguei a vela, se você me autoriza, assim, pode fazer. Joguei no chão, pisei em cima, em nome de Jesus, está sem efeito todo. Em nome de Jesus. Sobre essa vela, qualquer espírito maligno aqui. A pessoa caiu para um lado, eu orei, a pessoa levantou, o que aconteceu? E perguntou assim, o que você está fazendo na minha casa mesmo? Oxi, troço, foi você que me convidou para vir aqui para orar com você? Ah, não brinque com Satanás. Ah, mas isso aí, a minha avó sempre usou uma vela. E já, agora deixa eu explicar uma coisa para você aqui, vamos lá. Não vou te dar ingrediente não, vou só te alertar, tá? A vela preta é um Exu, tá? A vela vermelha também é um Exu. A vela azul é o pessoal do mar. Agora a vela branca são todos os orixás, tá bom? A vela branca está aqui só para quando faltar a luz, assim na vela. Olha, é melhor usar a luz da lanterna do telemóvel, tá? A vela branca é a mais perigosa. Viu como que você entendeu errado? Vamos lá, Lu. O ataque é direcionado aos 5 sentidos humanos. Cada sentido que Satanás consegue conquistar significa que uma brecha se abriu. Por meio desta porta aberta, ele vai tomar espaço e acorrentar até conseguir fazer da vítima sua escrava. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ouvido, ouvir. Eu disse no início, talvez você ainda não tinha chegado, eu disse no início que o que pode tirar a sua salvação ou sua entrada no céu não é o pecado. O que pode impedir de você entrar no céu e usufruir da eternidade é a iniquidade. O que é a iniquidade? Aquele pecado que meus pais faziam, meus avós faziam, não tiveram força para derrubar, ficou para o meu pai, ele também não lidou bem com a situação, está perante a minha vida agora, visitou. De que você está falando, Carlos? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Eu estou falando de situações que vêm se repetindo ao longo das gerações, repetindo, e você acha, não, é normal, está tudo certo, isso é normal, é assim mesmo. A minha avó divorciou, é normal. Aí a minha avó também divorciou. A minha mãe casou também, quase ganhou de Gretchen, tanto divórcio que teve. Eu também já estou no 4º relacionamento. E isso não é normal. São situações que vêm se repetindo. Você precisa levantar e quebrar o ciclo. Senão a história vai se repetindo. Vai virando uma bola de neve. E você vai achando que está tudo certo. Quando eu começo a aceitar que as coisas do mundo é normal,
e eu ainda defendo e falo que é cultura, eu preciso descer novamente à casa do oleiro e ter uma conversa com o Altíssimo. A paz, Silas, tudo bem? Deus abençoe sua vida, filha. Renúncia é descortinar pecados ocultos. Deixar para trás aquilo que não te leva para frente. Renúncia é você bater de frente com o espírito maligno e você, agora não. Alto. Para. Stop. Agora não. Porque se você continuar achando que está tudo certo, você nem vai perceber que você está pecando. Nós apelidamos aqui, acho que estava lá embaixo uma aula que nós passamos, e eu disse sobre o crime culposo e o crime doloso. Existe o pecado culposo, aquele que você não tem intenção de pecar. Ele é tão rotineiro que você não tem intenção de pecar. Vamos lá. Se Jesus disse em Mateus 5,17 que é para você ficar atento, que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumprir a lei, eu preciso entender que a lei está de pé, não foi abolida. E se a lei não foi abolida, principalmente a terceira lei do Supremo Tribunal Celestial, e Deus diz, não faça a imagem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está debaixo da terra. Eu, Senhor, o Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se Deus está falando que ele visita, é porque ele visita. A não ser que você seja melhor do que Abraão. Abraão, pai da fé, mentiu quando chegou no Egito, disse que Sarai não era sua esposa. O filho dele, Isaac, nem participou da mentira, que nem nascido era, 40 anos depois. Chegou no Egito, o rei nem era faraó, era Abimeleque. Ele chegou com a tigresa chamada Rebeca e disse assim, ela não é minha mulher, ela é minha irmã. A mesma mentira do pai. Mas quando o pai estava a mentir para faraó, ele estava presente? Quando o assunto é pecado, quando o assunto é iniquidade, já há uma predisposição genética para você repetir tudo o que os seus pais faziam, sem que você perceba. Isso é iniquidade. E Isaac gerou Jacó. Jacó agora mente com a ajuda da mãe para receber a bênção da primogenitura. Olha a mentira disfarçando. Aí vem José. O que José tem a ver com isso? Primeira geração. Abraão tinha um filho preferido. Segunda geração, Isaac tinha um filho preferido. Terceira geração, Jacó tinha um filho preferido. Primeira geração, Sarai era estéril. Segunda geração, Rebeca. Terceira geração, Raquel. A não ser que você seja diferente desses personagens que eu estou citando na Bíblia. Ou melhor que eles. Ai, Carlos, você é muito bruto para falar. Não. A minha maneira de te falar é para te dar uma sacudida, para você ser quebrado na mão do oleiro e não ir inteiro para a mão de Satanás. Repete para o seu irmão, é melhor você ser quebrado na mão do oleiro do que estar inteiro na mão de Satanás. A minha pergunta é, o que está se repetindo na sua vida que você ainda não percebeu? O que está repetindo que você não tem força para derrubar? O que está repetindo? Está batendo de frente com você. Eu vou falar, tá? O divórcio está assinado em cima da bancada. Assinado. Só falta a assinatura dele, porque por você já estava até assinado. O divórcio está preparado pelo inferno. Só falta a assinatura. O que você está fazendo para impedir? Porque se você não impedir, está se repetindo. Vamos lá então. Pecar, errar o alvo. Transgressão, estou transgredindo um dos mandamentos. Iniquidade é o que então? Iniquidade. No grego, a palavra fica anomia, tradução. E o que se traduz por anomia? Ausência de lei. Sem lei. Quando você pratica um pecado, que é iniquidade, está enquadrado dentro do que sua família não conseguiu
parar de pecar, você está praticando iniquidade. A tradução de iniquidade é sem lei. Por isso que eu fiz a pergunta no início da aula. Quem é você no mundo espiritual? Porque o apóstolo João falou, aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Na primeira epístola de João, ele voltou a falar, aquele que tem os mandamentos, mas não guarda, esse é mentiroso. Quem é você no mundo espiritual? Quando ninguém está vendo, quem é você? Quem é você? Como que o mundo maligno olha para você? Ele olha com respeito ou olha assim, vai lá, ela pode até cultuar a igreja. Eu deixo, ela vai cultuar. Inclusive, eu vou estar no culto também. Só não vem quando o Carlos Costa está, mas quando ele não tem, eu vou. Vou lá e vou cultuar com ela. Satanás faz isso. Não pense você que faz. 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 Iniquidade. Sem lei. Jeremias falou que iniquidade você se lava com salitre. Tem algumas traduções que está só da cáustica. Você se lava, esfrega o corpo com salitre e a mancha não sai. Iniquidade Deus está falando todos os dias. Todos os dias Deus fala e você não ouve. Isaías 59, você pode confirmar. Eis que a mão do Senhor está sobre mim, mas devido à multidão de iniquidade, faz separação entre Deus e o homem. Iniquidade é coisa séria. Iniquidade acaba o ministério. Iniquidade acaba o casamento, você nem queria. Quantos casais divorciados, separados? E eu vou conversar e a pessoa fala assim, cara, eu não queria separar. Eu já tenho 6 meses que estou separado, inclusive ela já até casou com outro. Eu não queria isso para mim, eu não queria, não era bem o que eu queria. Eu queria consertar, mas eu não consertei. É por isso que você tem que se atentar na Bíblia. No livro de Levítico, no livro de Vaikra, vamos lá. No livro de Vaikra, vai é e, Kra é chamou. No livro de Vaikra, mais conhecido como Levítico, Deus disse a Moisés, Vaikra e, Kra chamou, e chamou Moisés e disse. Escreve aí, filho. Por isso que eu brinco que o livro de Levítico não foi inspirado por Deus. O livro de Levítico é como se fosse ditado. Deus, ao pé do ouvido de Moisés, escrevendo. Escreve aí no capítulo 26, verso 40. Peça perdão pelos seus pecados e os pecados dos seus antepassados. 41. Se você entender por bem a minha visitação, isso que você está chamando de desgraça, isso que você está chamando que deu, isso que você está chamando aqui é o meu limite, isso que você está chamando agora é minha carta de alforria, eu vou assinar esse divórcio logo, eu vou ficar livre, isso que você está chamando de libertação, Deus está chamando de visitação. Deus está visitando a sua vida, Deus está visitando o seu casamento, Deus está visitando a sua finança, Deus está visitando a sua vida para falar assim, ei filho, tem uma pendência geracional para ser resolvida. Eu não vi no coração da sua mãe um coração voltado de entendimento para quebrar essa maldição, mas eu estou vendo em você, eu confio em você, é por isso que eu permiti a situação repetir em você, para você levantar e quebrar o ciclo. Isso é renúncia. Isso é libertação. Libertação não é só sobre você. Ai, caramba, eu estou cheio de unção. Eu quero uma unção nova. Fala assim comigo assim, unção. A própria palavra diz. Unção. E outros não. Se você pegar a Bíblia, é isso. Só falei com minhas palavras. Quem é você? Por que a situação das finanças está visitando você? Por que você não consegue libertar aquele gadareno que tem dentro da sua família? Perdão da palavra. Mas toda família tem um cabeçãozinho assim. Toda família tem. Não só a minha, não. Todo mundo tem uma pessoa lá que só Jesus na causa. Ia falar um negócio aqui, mas está gravando, não pode falar não, né? Você precisa entender que tem uns versículos na Bíblia que precisa ser vivido. Você precisa entender e parar de ler a Bíblia e ficar tirando coisas da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e permitir a Bíblia tirar coisas de você. É mais fácil. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, verso 22. Enquanto você abre a sua Bíblia no Hebreus, capítulo 9, verso 22, deixa eu falar uma coisa sobre condicional. Você tem a palavra condicional e talvez você não ouviu.
A palavra condicional é baseada em 2 Crônicas 7,14, que diz o seguinte: se o meu povo, o povo de Deus, Deus está falando com o povo dele, Deus não está falando com o pessoal que trabalha com a outra linhagem aí, ó, linha branca. Deus está falando com o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa. Mas se o povo dele não ouvir, se o povo dele não buscar, se o povo dele não se humilhar, vai haver resposta? Vai haver retidão? Você vai para Deuteronômio 28, bênçãos e maldições, no primeiro versículo do capítulo 28. Se atentamente ouvir a minha voz. Se eu não estiver atento, então, não tem nada feito. Se você for para o livro de Provérbios, no capítulo 26, verso 2, como a andorinha que voa e jamais erra o seu ninho, não existe maldição sem... Ei, querido, tem muita escassez na sua família? Tem causa. Tem muita briga na sua família? Tem causa. Ah, a sua família é daquelas de matadores? Mexeu comigo, eu mato. O outro matou, que fulano matou, que era filho de ciclano. Aí o outro foi lá e matou. Tem causa. Tem muito divórcio na família? Tem causa. Tem muito aborto na família? Tem causa. Todo ano, véspera de Natal, uma pessoa se acidenta na sua família e morre. Tem causa. Não é aleatório. Tem causa. Os filhos primogênitos da sua família estão morrendo todos? Tem causa. Todos os filhos homens abriu empresa e faliu na mesma altura, na mesma época, mais ou menos na mesma idade? Tem causa. E eu preciso me atentar se a causa que está acontecendo, se a mão de Satanás está mexendo na minha família, na minha geração, na estrutura da minha família, se é por direito legal, se é por geração ou se é por rebeldia. Porque se for para rebeldia, eu posso ser um feiticeiro inconsciente sem saber. Nossa, que pesado, hein? Vou explicar para você. Peraí. Não se acusa, não. E antes que você me acuse na inquisição dos seus pensamentos, deixa eu explicar. 1 Samuel 15, 23. Porque o pecado da rebeldia é o mesmo que feitiçaria. Querido, a terceira lei do Supremo Tribunal, que eu citei aqui, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Lá na sua geração, 3 gerações para trás, tem lá alguém que queima um carvão na encruzilhada, que faz um despacho, que faz lá recebe lá uns caboclos, umas entidades lá, então tem feitiçaria. Aí alguém chega para você, crente, bonito, batizado, na batismo, e fala assim: aí, vamos comer uma farofa sexta-feira, Wagner? Vou, não, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Porque você sabe o que os seus avós fizeram. Mas aí Satanás sabe disso, ele usa os modos operantes. Ele sabe que você é crente, gosta de galinha, mas só do pingo doce. Você não vai para a encruzilhada fazer despacho. Mas aí ele faz de tudo para você ser rebelde. E quando você atinge o nível de rebeldia, você está praticando o quê? Futuca seu irmão, fala assim: você não é um feiticeiro inconsciente não, né? Porque fala aí com ele, se eu descobrir que você está sendo rebelde, eu mesmo te arrebento. Eu arrebento mesmo. Essa é a maneira do mundo espiritual ganhar vitória sobre o crente. A falta de conhecimento, o profeta Osés já falou no capítulo 4, verso 6, o meu povo peca porque não Conhece as escrituras. conhece. Aí vem Jeremias e diz assim: buscar-me-eis e me acharei. Quando buscar de tudo, mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Grandes. E está em oculto, tem que ter uma chave de acesso para ir até lá. Eu preciso saber. A Bíblia está falando que é grande e é oculto. Quer saber? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, por favor. Sabia. Hebreus 9, 22. Quem tem aí? Hebreus 9, 22. Carol, é forte. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Peraí, não é sangue de galinha não vai pular não, tá? Peraí. Se você não tiver coberto do sangue do Cordeiro,
Eu vou explicar de novo para você entender. Vamos lá. Toda gente acha que Pedro era aquele chucrão, não é isso que as pessoas falam? Ah, Pedro era aquele chucrão, Pedro era pescador, a linguagem dele era um pouco pobre, ele era um bicho doidão, tinha problema, ele era meio maluquinho, ele é muito doido, Pedro. E eu vou te falar mais, além de doido, ele tinha problema no pratinado, tá? E o dia que ele estava mais chapado do Espírito Santo de Deus, ele falava umas coisas muito fortes. Inclusive, nesse dia, ele estava chapado do Espírito Santo de Deus e falou assim, ó, vós não foste comprado com coisas corruptíveis, foste comprado com... Então Pedro está falando assim, ó, a moeda que circula no mundo espiritual não é euro, não é dólar, não é Bitcoin, não é cartão, não é o MBWay, não é Pix. Não é real, então nem vale a pena. Não é real. A moeda que circula no mundo espiritual é sangue. Por isso que o feiticeiro quer sangue. A moeda que circula no mundo espiritual é sangue. É por isso que quando você tem relação sexual com a pessoa, é difícil você esquecer ela, porque teve um pacto de sangue. Se tiver uma criança, imagine aí o cenário, uma criança, quando ela nasceu, ela pode ter nascido de parto normal, pode ter nascido de cesárea, pode ter nascido até pelo ouvido. Ela nasceu coberta de sangue. Sangue do pai, sangue da mãe. Com tanto poder que Deus tem de dar limite ao mar, de segurar o planeta Terra num eixo imaginário, de parar o sol, a Terra de girar. Com tanto poder, tanta proeza que a Bíblia nos fala que Deus fez, com tanto poder, será que Deus não era capaz de pegar o seu filho, colocar do seu lado e falar assim, ó, a cegonha trouxe, não precisar de dor, não precisar de sangue? Mistério, né? Seu filho nascer coberto de sangue. Cobertura espiritual do pai e da mãe. XY. Cobertura espiritual. Você fala para o seu filho assim, ou sua filha, até os 12, 13 anos, 10 horas em casa, desliga a internet. Há dias eu falei, Rebeca, desliga a internet. Ela falou assim, você é muito chato. Você desliga a internet. Disse, não, vou desligar. Você sou chato? Sou chato, mas eu vou desligar. Ela obedece. Porque ela está debaixo da cobertura do papai e da... Mas quando ela começa a namorar 13, 14, 15 anos e tem o primeiro contato sexual, ela não tem mais você como autoridade, porque agora ela tem outro pacto de... Sangue. Quer brincar? Brinque com qualquer coisa, mas não brinque com sangue. Jesus e aquele ladrão, Barrabás, na cruz. A esposa de Pilatos disse, não mexa com esse sangue desse inocente. Pilatos viu que o negócio era feio, pegou um alguidar, foi político, né? Acho que ele é do PT, eu vou lavar minhas mãos. Pegou um alguidar, lavou as mãos. E disse uma frase, que o sangue desse inocente não caiba sobre e nem sobre os meus filhos. E o povo gritou o quê? Que caia sobre nós. Crucifica, crucifica, crucifica. E crucificaram. 69 anos depois, um imperador chamado Nero entrou na cidade de Israel, destruiu Israel, acabou com as pessoas. Não tinham pessoas suficientes para continuar uma nação. De tanto que foi a matança, homens, mulheres e crianças foram ceifados. A pergunta que eu quero fazer é, o sangue caiu ou não caiu? Quer brincar, você pode brincar com qualquer coisa. Brinca com sua mãe, brinca com seu pai, brinca com o pastor da igreja, brinca com o rapaz da renúncia, brinca com todo mundo, mas não brinque com sangue. Não brinque com sangue. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, verso de número 1. Lembrando que o propósito da renúncia é descortinar pecados ocultos.
Jeremias capítulo 18. Carol, pode ajudar-me? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Saber o que se deve fazer e não fazer também é iniquidade. Eu sei que eu preciso descer até ali. Eu sei que eu preciso renunciar. Eu sei que eu preciso falar não para esse pecado aí que está sempre me atraindo. Eu caí novamente no mesmo pecado. Esse pecado é iniquidade. Estou sendo visitado por esse pecado. Eu não queria fazer. Quando eu assustei, já fiz. Eu não queria fazer. É mais forte do que eu. Você está lidando com um governo. Você não está lidando com um pecado qualquer. Governo. Abre os seus olhos. Eu estou falando para pessoas aqui que a iniquidade já destruiu a família do seu bisavô, vou começar lá atrás, já destruiu a família do seu avô, já destruiu a família do seu pai, já destruiu a família da sua mãe, está destruindo a sua família e você ainda não acordou, está achando que é achismo, está achando que é coincidência, está achando que está tudo normal. Eu ouço até o Carlos já falando lá, mas ele como fala demais... Nós estamos vivendo uma época de muitas vozes. Muitas vozes. Um fala que é pré-tribulacionista, outro fala que é pós. Um fala que Jesus vai voltar agora em 2026, outro fala que é 2027. Um fala que a Igreja Batista é boa, outro fala... Não, a Assembleia fala mais. Aí outro... Eu vou abrir uma empresa e coloco lá um comentário, comento na roda com 20 amigos. Cada amigo vai dar uma opinião. Muitas vozes. Eu ouço um podcast agora, mais tarde eu ouço outro desfazendo tudo que o outro falou. Sem base bíblica? Eu sou contra o dízimo. Não, eu sou a favor do dízimo. Inclusive, eu queria avisar os podcasts da vida, que é contra o dízimo, para eles também cancelar a remuneração do YouTube. Fazer aquelas lives que eles falam contra o dízimo sem remuneração. Aí eu vou dar um like embaixo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículo 17 a 19. Mas aguenta aí, fica aí no Jeremias também, tá bom? Nós precisamos entender que Deus ele não fala com criança, com atitude de criança. Homens e mulheres com atitude de criança. Vamos lá. Gênesis capítulo 21. Jeremias 6. Peraí, vai dar certo. Usa o microfone que ela escuta. A Jéssica está lá? Jéssica, Gênesis 21, 17 a 19. Esse microfone está desligado. Está escrito MC. Aí, Jéssica, na moral. Ligou ele? Tá ligado. Gênesis 21, 17. Ajuda-me, Carol, por favor. Davi está querendo ler, participar ali, ó. Está levantando a mão para ler. Ele vai ler já. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Peraí. Deus ouviu, porém, a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. O contexto dessa situação aqui, Agar fugiu com o menino para o deserto. Todo mundo conhece a história, amém? Agar está desesperada com essa criança no deserto, a ponto dela deixar o menino debaixo de uma árvore. O texto diz que há um tiro de flecha, vamos calcular aí 500 metros, para não ouvir a voz do menino. Chegou um ponto que ela falou assim: gente, está me machucando tanto por dentro, esse meu filho chorando, eu não sei o que fazer, nem sei para onde ir, nem sei que rumo tomar. Que eu prefiro ficar longe e não ouvir meu filho chorar. O texto está dizendo assim, não, com telão é outro nível, né?
Pena que eu não estou com o meu terno hoje. Não estava um calor sexta-feira, não tirei não. Estava chique, né? E afastando-se foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Mas quando Deus mandou o anjo foi falar com quem? Futuca seu irmão, fala assim, ó, enquanto você tiver comportamento de menino, Meu Deus. Deus não vai falar com você. Estamos vivendo uma época de muitas vozes. Está complicado falar do evangelho. Está complicado. Ouvi dizer que na IBR tem renúncia. Não sei se eu vou, não sei se... Acho que não preciso de renúncia, não. Não. Já sou salvo, já. Eu não preciso de renúncia, não. Estou assim com Deus, ó. Ixi. Minha Nossa Senhora, eu sou mesmo íntimo de Deus. Eu e Deus? Assim, ó. Negócio de renúncia? Gabinete com pastor? Não. Meu negócio é com Deus. E se você conhece alguém que diz o meu negócio é com Deus, você precisa mostrar para ele que um dia Jesus Cristo fez uma assembleia geral com os apóstolos, só para perguntar quem ele era. O que o pessoal está falando de mim aí? Estou querendo saber. Quero saber. Não, eu deixo, pode falar de mim, pode falar o que quiser de mim, meu negócio é com Deus, não tem que dar satisfação a ninguém, não. Quero te apresentar uma pessoa que fez uma reunião extraordinária. Sabe aquelas assembleias assim de última hora? O que a multidão anda falando que eu sou? Quem eu sou? Ó, Senhor, eu estava passando no metro e ouvi dizer, tinha uma senhora na minha frente no metro, dizendo que você é João Batista. Não tá mal, não. Mas aí quando eu desci do metro, que eu fui para parar de autocarro, tinha outra senhora falando que você é Elias. Também não tá mal, não. Tá bom. E vocês? Pergunta ao seu irmão assim, quem você é? Quem você é? Carlos, mas eu me envolvi com tanta coisa. Eu namorei praticamente a torcida do Benfica todinho. O que eu vou fazer agora? Qual é a solução? Já estou indo para o 13º casamento. Estou disputando com Gretchen e Fábio Júnior. Se você não renunciar, você vai ganhar. Parece que eles pararam agora. Estamos vivendo um tempo de muitas vozes. Se você tiver um propósito e comentar ele com 5, 6 amigos, todos os seus 6 amigos vai dar uma opinião diferente. Todos os seus amigos vai dar uma opinião diferente. Vivemos em uma época que não sabemos mais em quem acreditar. Não sabemos mais em quem acreditar. Eu vi na internet, um pastor que fez uma fogueira no altar para os irmãos passar. Eu vi. Aí eu faço logo um pacote de pipoca, vou para o sofá e vou para os comentários. Não sei se você é assim. O vídeo nem me interessa, eu vou para os comentários. Você é chamado para ir na renúncia. Não posso falar muita coisa não, né? Você diz, não é necessário, eu já sou salvo. Eu não preciso de libertação. Não sei se caso, não sei se namoro. Estou pensando em trocar de igreja, mas não sei. A sua profissão, a sua faculdade está fazendo para quê? Não sei, estou pensando ainda. O seu ministério na igreja, eu também não sei não. Estou esperando Deus falar. Mas o que você anda fazendo na igreja? Sua ocupação? Eu estou lá, né? Se Deus quiser me usar. Você pretende morar aqui em Portugal? Estou pensando, não sei se eu vou para o Brasil, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu caso, não sei se eu ando de bicicleta, não sei se eu prego, eu não sei se eu vou para a renúncia, eu não sei nem se eu vou membrar nessa igreja, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou meio perdido, eu não sei nem para onde que eu vou. Eu não sei nem qual é o meu dom, eu estou à espera de Deus falar do meu chamado, eu não sei. Eu não sei. Jeremias também se encontrava assim. Senhor, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu estou falando, estou meio perdido. Eu já jejuei, já clamei, já pedi, já orei. Fala comigo, fala comigo.
Fala comigo. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Deus. Eu vou para o podcast, ninguém me responde. Eu vou para o culto, ninguém me responde. Eu vou para a renúncia, ainda não tem resposta. Eu venho no culto dominical, ainda não ouvi o Senhor falar. Eu preciso ouvir sua voz. Estamos vivendo numa época, Tia Lu, parece que Deus está falando e o sinal está fraco. Não sei se existe essa palavra, mas parece que eu estou desonline. Deus está falando, a frequência está baixa. Não consigo ouvir, não consigo entender o que Deus está falando. Estamos vivendo assim. Pergunta ao seu irmão assim, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Então você precisa de descer. Fala assim no olho dele assim, ó, com essa altivez aí. Com essa altivez aí, Com esse orgulho aí. com esse orgulho aí, Não tem conversa, Deus não fala. não tem conversa, não sei mais nada. Não. Zaqueu republicano, homem importante. Jesus ia passando, ele subiu para ver Jesus. Quando Jesus passou, Jesus falou assim, ei, desce. E desce ligeiro e avexado, não é assim que fala na sua terra? Desce. Desce. Quando você resolver descer, quando você resolver levar a renúncia a sério, quando você resolver que você não é ninguém, quando você parar com esse negócio de falar com Deus teste a teste, agora eu quero ver Deus falar comigo. Fala comigo, Deus. Fala, Deus. Tem 3 dias que eu estou jejuando. Até emagreci. E Deus não fala. Não. Deus não fala com você se estiver com altivez. Deus não fala com você enquanto você estiver olhando de nariz empinado para Ele. Quer ouvir a voz de Deus? Desce. Desce que lá eu falarei contigo. Fala assim comigo assim, ó. E Jeremias desceu. E Jeremias desceu. Verso de número 3. Desce à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ai, Jesus. Deixa a apostila de lado aí um pouquinho, tá? Vamos aqui, vamos renunciar um negócio aqui. Repete comigo assim, Jeremias desceu. Jeremias desceu. Deus prometeu, se você descer, eu falo. Se você descer, Deus fala. Mas enquanto você não descer, Deus não fala. É 50-50. Quem estava aqui na pregação de Êxodo? Na renúncia? É 50-50. Vamos lá. João capítulo 11. Deus chega no túmulo, lá em Betânia, de Lázaro. Jesus falou assim, pedra, remova daqui para ali. Foi assim? O que ele falou? Retirem a pedra. Porque Jesus não faz aquilo que compete você fazer. O que é para você fazer, Deus não faz. Quando você faz a sua parte, até o espírito de morte obedece à voz daquele que tudo pode. E Jeremias desceu. E quando Jeremias desce, a Bíblia vai dizer que o oleiro estava trabalhando com barro numa roda. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o oleiro trabalhando com barro. Vamos lá. O oleiro trabalha com barro na mesa, certo? A roda. E aqui é o barro. Mas se você observar, o pé do oleiro fica pedalando. Vamos lá. O pé do oleiro fica o quê? Os pés do Senhor estão trabalhando em sintonia com as... Na mão do oleiro tem o quê? Barro. E o pé do oleiro está trabalhando em sintonia. Você já começou a entender?
Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar em sintonia. Você tem que deixar o oleiro te amassar e estar em sintonia com os pés do oleiro. Enquanto você não estiver nos pés do oleiro, não tem sintonia. Você não vai encaixar no molde. É preciso ter sintonia com o oleiro. Vou explicar melhor. Tem gente que já está entendendo. Por que o negócio não foi até agora? Por que o negócio agarrou? Por que o negócio está difícil? Por que aquela pessoa endemoniada, o demônio ainda não saiu? Altivez, orgulho. A Bíblia diz que Jeremias desceu e o oleiro está trabalhando em sintonia. Tinha hora que o pé ia devagar e a mão também ia em sintonia com o pé. Agora tem gente que quer estar na mão do oleiro, mas não quer estar nos pés. Ele quer só o molde. Ele quer só o molde só. Ele quer ser só moldado só. Mas ele não quer ser amassado. Ele não quer entrar no molde do Senhor. Ele não quer estar no pé do Senhor. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu acho assim. Eu não preciso de descer. Fala assim para o seu irmão assim, o Senhor vai trocar o receptor e o sinal não vai dar mais interferência. Não vai dar mais. Você, a partir de hoje, vai começar a ouvir a voz do oleiro nitidamente. Nitidamente. Só precisa de você fazer uma coisa. Descer. Eu não queria estar ministrando isso aqui hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você assume um ministério, um compromisso com Deus, você tem vida no altar, você só faz aquilo que Deus manda. Ponto final. Ponto final. Fala assim, se você estiver discordando, fala aí para o seu irmão, se você estiver discordando, do que o carro está ministrando, então é com você mesmo que vai ter que descer. Então é você mesmo que vai ter que descer. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Não sei como. Eu estou pedindo, parece que Deus está falando. É muitas vozes, mas eu não estou captando, eu não estou entendendo o que Deus está falando. Jeremias também sentiu essa necessidade, assim como você e eu. A diferença é que ele desceu. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, fala comigo, pelo amor. Senhor, fala comigo. Eu vou embora ou não vou? Eu caso ou não caso? Eu divorcio ou não divorcio? Eu saio desse emprego ou não? Eu mando meu patrão para quicunha ou não mando? Eu aguento a pressão ou não aguento? Eu fico na igreja ou não fico? Eu deixo essa igreja ou não deixo? É muita voz, eu não sei que direção tomar. Se você se encontra nessa situação, eu tenho uma palavra do céu para você. Desce. Desce para Deus falar com você. Deus não fala com ninguém em nível de... Não. Não. Deus não fala. Desculpa, Deus não fala. Jeremias, você quer mesmo uma direção? Então eu vou te dar uma direção. Vai até a casa do oleiro, lá eu falarei contigo. E ele foi. Fala assim, Jeremias desceu. Jeremias desceu. Poucos pode dizer assim, desci. Isso não é para todo. Para crente que ainda carrega orgulho, para pessoas que não ouvem conselho, para crente que cultua a altivez, para pessoa orgulhosa, para marido ou esposa que não ouve conselho do seu cônjuge, Deus não fala. Desculpa, Deus não fala. Não, Deus não fala. O seu marido fala A, você entende B. A esposa fala B, o marido entende C. Cada um toma um rumo de uma direção. Deus não fala. Você precisa descer. Você vai se libertar hoje, eu sei. Deus não conversa com ninguém que queira aparecer no mesmo nível. Não. Deus está dizendo assim, eu quero falar com você sobre o teu casamento. Mas você vai ter que deixar esse orgulho de lado. Essa soberba de lado, esse achismo de lado. Vai para o endereço que eu te dei, vai. Sexta-feira, 8 da noite.
IBR Lisboa, vai para o endereço que eu te dei lá, eu vou falar com você. Assim, do jeito que você quer, não. Eu falo com Deus no meu quarto. Liga a internet, tá lá passando a banda Calypso. Isso é porque eu não vou nem falar da banda Calcinha Preta, não, tá? Calypso, estou assistindo aqui. Aí volta pro YouTube da renúncia. Aí tá no YouTube da renúncia, aí passa... Isso não é casa de oleiro, não, tá? Desculpa. Isso não é casa de oleiro, não. Jeremias entendeu que para falar com Deus tinha que fazer o caminho. Qual caminho? O caminho da humildade. O caminho do respeito. O caminho da reverência ao Altíssimo. Jeremias disse: desci. Pergunta para o seu irmão aí: desceu, irmão? Desceu, irmão. Pronto. Então Deus vai falar com você. Presta atenção, redobra sua atenção. Aqui você pode falar. Fala assim, irmão, com todo carinho. Deixa esse negócio bonito. Fala assim, irmão, com todo carinho. Cabeção igual você. Deus não fala de qualquer maneira, não. Ele desenha o cenário, tá? O cenário é a mesa, a roda, o oleiro, os pés trabalhando e a sintonia com a mão. A sintonia com a mão, o vaso está sendo... Vou chegar lá, tenha paciência. Eu sou novo aqui no assunto aqui. Eu vou chegar lá. Eu prometo que eu vou chegar lá. Tenha calma. Sintonia. Jeremias chega, o oleiro está trabalhando. O oleiro está o quê, gente? Trabalhando. Mais forte. Que hora você tem no seu relógio aí, por favor? 9h15. 21h15. Fala assim, 21h15. 21h15. O oleiro está trabalhando. Segunda-feira, o oleiro está trabalhando. Terça-feira, o oleiro está trabalhando. Quarta-feira, o oleiro está trabalhando. Quinta-feira, o oleiro está trabalhando. Sexta-feira, o oleiro está trabalhando. Sábado, amanhã, o oleiro está. Domingo, o oleiro está. Segunda-feira, preciso ir na Raima, o oleiro está. Aquele documento que ainda não saiu, segunda-feira vai. O oleiro está trabalhando. Se não aconteceu na sua vida, não foi por descuido do oleiro. Alguma coisa falhou em você. Certamente é porque você não desceu, mas o oleiro continua. Vocês me provocam, eu não queria falar isso aqui. Tem gente precisando trocar de emprego, tem gente precisando de um emprego e o oleiro tá? Fala assim pro seu irmão assim, você vai descer ou quer que eu te empurre? Quer que eu empurre? Tem gente que se você não for bruto com ele, ele não se liberta. Ô, Lu do céu. Tem gente que se você não... Não, tem gente que... Ai, Jesus, se eu pudesse falar... Até mordulado. O divórcio, Carlos, está faltando só a assinatura, mas o oleiro tá? Estou guardando dinheiro para visitar os meus pais no Brasil, Carlos, mas não estou conseguindo. O oleiro tá? Carlos, eu estou com uma doença aqui, eu não fui diagnosticado ainda. O oleiro tá? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se você não fez nada no ano 2026 até agora, não foi por falta do oleiro trabalhar. Porque Deus está trabalhando. O texto diz no verso 3, a Bíblia diz, o oleiro trabalhava sobre as rodas. Redobra a sua atenção. O oleiro trabalhava onde? E ele trabalhava com os pés e com as mãos. Os pés do oleiro estão no pedal. E as suas mãos nos barros. O oleiro trabalha com o pé e com as mãos. Jeremias foi lá para aprender, através de um cenário, ouvir a voz de Deus. Fala assim, ouvir a voz de... O que está faltando nas igrejas de hoje? Não é a fé que está faltando. Não é a sua atitude que está faltando. O que está faltando nas igrejas de hoje é a sintonia. Está entre os pés do oleiro e a mão trabalhando no barro. Fala assim, você é barro ainda? Como que você pode ser barro se você fica dando opinião para o oleiro? Barro não tem querer, barro não reclama, barro aceita ser moldado.
Você quer mesmo ouvir a voz de Deus? Quer mesmo que Deus fale com você? Tem 21 anos que eu estou nessa igreja aqui. Já vi pessoas humildes, já vi pessoas com altivez. As que têm sintoma de altivez, que vivem na doutrina da altivez e do achismo, ainda não desceram. Crente, mas não desce. Crente, mas não concorda a ser moldado. Crente, mas não tem atitude de descer. Crente, mas não tem sintonia com Deus. Não gosta de ouvir conselho. Crente, mas vive no seu achismo. Crente, mas discorda tudo o que acontece na sua igreja. Crente, mas não senta com a tia Lu para ouvir um conselho. Crente, mas nunca foi no gabinete falar com o bispo. Ora por mim, por favor. Já tem outros que é gabinete todo dia. Ai, Senhor. Fala assim, meu irmão. O que está faltando em você é sintonia. Tem gente que está na mão do oleiro, mas não está no pé do soberano. Não está sintonizado com os pés. Se o oleiro pedalar um pouco mais devagar, vamos lá, se o oleiro pedalar um pouco mais devagar, a mão dele também vai mais devagar. Se o oleiro, vamos lá, se o oleiro for mais rápido e o barro for mole, o barro vai fazer o quê? Fala se você tem que ser mais duro um pouco. Deus começa a te moldar. Fala aí, Deus começa a te moldar. E você já se quebra todo? Acho que eu vou morrer. Deus está me confundindo com Robocop. Que luta é essa? Meu Deus! Fala assim. Se o oleiro pedalar um pouco mais rápido, o barro não pode ser mole. Tem crente que quer ver a obra de Deus, mas descer. Não, isso não é para mim, não. Sou crente já. Sou filho de crente. Conheço a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Já ouviu isso? Sou crente. Nossa Senhora, sou crente demais, Lu. Preciso descer, não. Deus fala assim, vai. A hora é agora. Vai na sintonia. A hora é agora, vai. Agora é hora de você agir. Vai. Agora é hora de ir para a igreja. Ei, larga esse relacionamento imundo que você tem e corre para a igreja. E ele está devagar. O Senhor está acelerando com o pé e ele está devagar. E tem hora que o Senhor está devagar e ele está indo muito rápido. É por isso que está cheio de gente quebrada na igreja. A hora que Deus falou, vai devagar, filho, vai devagar. Ora mais um pouco. Não aceita ainda não. Ele te convidou. Ele quer te chamar de Cinderela, quer pagar espetinho para você na calçada. Não, calma, vai devagar. A hora que era para você ir devagar, você acelera, já marca o casamento. E a hora que era para você acelerar, pegar o ministério, você vai devagar. Peraí, isso não é com Deus, isso vai tomar meu tempo. Sexta-feira à noite? Não, sexta-feira à noite é de forró. Não é de renúncia, não. Deus está falando, os pés do Senhor estão acelerando e você está indo devagar. Falta o que então? Sintonia. Falta sintonia. Fala assim, mas o Senhor, fala para o seu irmão assim, vai te ajeitar hoje. Vai te ajeitar hoje. Com uma pancada só. Quando você assustar, você já vai estar de joelho nos pés do oleiro. Querido, Deus é especialista com cabeção teimoso. Eu conheço aqui os irmãos, a gente tem uma habilidade, mais tempo de igreja, a gente conhece os irmãos que teimaram com Deus, 2 anos teimando com Deus. E Deus não é isso, não. Teimou. Aí está lá no livro de renúncia, né? Os cabeção preferidos do Senhor. Tem lá a lista. Lá. Se, porém, o oleiro pedalar mais devagar, o barro também precisa acompanhar o ritmo. Se o oleiro parar de pedalar, o barro também tem que parar. Tem hora que Deus se cala, não fala nada, e você fica, Deus? Não, vou tomar uma atitude. Vou tomar uma atitude. Não, Deus não está falando nada, Deus se calou. Deus não está falando nada, acho que Deus não gosta de mim. Começa a ficar frustrado. Tem 3 dias que o Senhor não fala com ele. Aí ele começa, vai na assembleia, vê se tem uma profecia, aí não falou. Aí ele vai na Deus Amor. Deus Amor é certeza que tem, tá?
Lá se revela todo mundo. É 80 pessoas. Deus não falou, Deus está calado. Eu não estou entendendo. Falta sintonia. Vamos lá. No túmulo de Lázaro, Jesus fala, sim ou não? Mas quando encontrou de cara com um gadareno, Deus não falou? Nada. O que você precisa entender é, a sua sintonia tem que estar no nível assim, de maneira que Deus falando ou Deus calado, algo extraordinário vai acontecer. O que você precisa é descer, estar nos pés do Senhor. Olhar para os pés dele. Como é que é o movimento do Senhor? Porque você já está na mão. Você é o barro. Você não tem que dar opinião. Você não tem que discordar. Você já viu o barro discordar? Falar alguma coisa? E outra coisa, ó, pega aqui, ó. Numa olaria, o que mais tem é barro. Porque geralmente o oleiro está aqui trabalhando, mas se você olhar atrás, falta barro não, tá? Fala assim, eu não sei por quê. Eu não sei. Que Deus não troca o barro. Ele insiste em você. É por isso que você está quebrado, mas ainda está nas mãos do oleiro. Continue quebrado, mas fique na mão do oleiro. É melhor do que você ir inteiro para o mundo e ser quebrado por Satanás lá fora. Precisa ter uma sintonia, senão você fica frustrado com a igreja, frustrado com o pastor, frustrado com o seu casamento, frustrado com o patrão, frustrado com tudo, frustrado até com você mesmo. Porque você foi rápido demais quando era para ser lento, foi lento demais quando era para ser rápido, e você acelerou quando é hora de parar. Falta de sintonia. Tem que haver uma sintonia. Quem não desce, Deus não fala. Fala assim para o seu irmão, sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Fala no ouvido dele assim, ó, ei, vou criar uma sintonia. Vou criar uma sintonia. Com você, meu barrinho querido. Com você, meu barrinho querido. Você é meu barrinho preferido. Tá? Você é meu barrinho preferido. Não desisto de você. Não desisto. Você é cabeção. Você é cabeção. Você é um barro teimoso. Você é um barro teimoso. Mas eu vou te colocar no jeito. Mas eu vou te colocar. Não vou trocar você. Você é meu barrinho. Você é meu barrinho. Quando alguém perguntar a você, por que você está frequentando aquela igreja? Você vai dizer, porque Deus mandou. Por que você ainda está naquele emprego? Porque Deus ainda não deu a direção. Por que você continua naquela igreja 20 anos, não vai para outra igreja melhor? Porque Deus ainda não deu direção. Por que você está parado, você não toma uma atitude? Porque eu estou olhando para os pés do oleiro. Ei, atenção, eu estou olhando para os pés do oleiro. O pé do oleiro está parado. Eu estou em sintonia com ele. Meu Deus, eu conheço você. Desde quando eu conheço você, você está solteira. Eu nunca vi você namorando. Eu estou em sintonia com os pés do oleiro. Os pés do oleiro estão parados, eu também tenho que ficar parado. Os pés do oleiro agora estão andando devagar e eu também começo a movimentar. Se você estiver em sintonia nos pés do oleiro, aí você tem direção. Fala assim, barrinho, barrinho. O pé do oleiro está parado, barrinho. Quando alguém te questionar, por que você está correndo? Porque eu estou em sintonia com os pés do oleiro. É hora de agir. Ninguém está entendendo por que você está investindo, mas você está em sintonia com o pé do oleiro. Está todo mundo em crise, todo mundo falando em crise, é hora de guardar, estocar comida. Tem uma presidente aí que estocava até vento, né? Agora vamos estocar comida que a crise vai vir. Você vai estar em sintonia com Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por que o oleiro acelerou o ritmo? Por que agora está devagar? Por que agora Deus está me fazendo ficar parado? O que tem de gente correndo, enquanto os pés do oleiro estão lentos, fala assim para o seu irmão assim, ó, desacelera. Desacelera. Relaxe. Relaxa. Você é um barrinho quebrado.
Você é um barrinho quebrado. Mas você é precioso, tá? Você é precioso. E você está na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro. Tenha calma. Tenha calma. Se precipita, não. Se precipita não. Se você não tiver coragem de descer, Se você não tiver eu coragem vou pegar de na descer, sua mão eu vou pegar na sua e mão. vou te jogar de boca nos pés do altar. Vou te jogar de boca nos pés do altar. Seja radical com o seu pecado. Seja bruto com a maldição na sua família. Seja impaciente com o pecado que aprisiona a sua família. Entre em sintonia com os pés do oleiro. O texto vai dizer que por falta de sintonia o barro se estragou na mão do... Vamos lá. O barro se estragou aonde, gente? Imagina a cena aqui, ó. O oleiro está com barro na mão. Aí o texto diz... Carol, ajuda-me aí, por favor. Vamos para a Bíblia, senão você vai achar que eu estou inventando. O texto vai dizer que o barro se estragou na mão de quem? Aham. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. O barro se quebrou aonde? Você sabe o que me assusta? Nádia, você sabe o que me assusta? Que tem uns barrinhos na igreja, Alô, que ele consegue se quebrar na mão do oleiro. Você se arrebentar, se quebrar todo na mão de Satanás, a gente até entende. Vem para cá que a gente vai consertar você todinho, tá? A gente vai orar, 3 metros de oração toda sexta-feira. Sábado de manhã a gente acorda você 6 da manhã, mais oração. Domingo de manhã o pastor prega aqui e tira mais 4 metros de oração por você. Você vai se ajeitar. A gente entende. O cara se quebrar na mão de Satanás, tudo bem. Agora o texto está dizendo que o barro se quebrou na mão do... Aí é para acabar. Não. Aí é para acabar. Futuca seu irmão e fala assim, será que você é desse? Será que você é desse? Que consegue se estragar na mão do oleiro? Se você está se estragando na mão do oleiro, quem é Carlos Costa para... Fala assim, estou vendo que o negócio com você vai ser na pancada. Posso dizer uma verdade? Aqui, nós temos a proeza de se estragar na mão do oleiro. Só o crente faz isso. Nós conseguimos se estragar na mão do oleiro. Tenha paciência, vou chegar lá. Você vai sair daqui liberto hoje. Liberto do orgulho, liberto da altivez, liberto do seu achismo, liberto de achar que é você que sabe, tudo é você que sabe. Você nem comprou a bênção da primogenitura e quer dar conselho em tudo. Nós conseguimos estragar na mão do oleiro, o tal do crente, o barrinho difícil, gente. Vamos lá. O vaso se estragou na mão de quem? Do oleiro. Falta sintonia. A falta de sintonia está estragando muito o vaso. Verdade. Tem gente indo na hora que era para voltar, tem gente descendo na hora que era para subir, tem gente decidindo na hora que era para decidir nada, tem gente saindo da igreja na hora que Deus está falando que é para ficar, tem gente casando que Deus falou assim, não case. Falta de sintonia. Falta de sintonia. Sabe o que está faltando na vida do crente? Sabe o que está faltando? Certeza. Estamos vivendo uma época, Tia Lu, que ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. Você vai para a internet, você vê um pastor falando da vida do outro pastor, que o outro pastor, aí vem o outro com a réplica, depois o outro tem a tréplica. Você não vê os feiticeiros se debatendo na internet, se gladiando, mas você vê pastores. Estamos vendo uma época difícil. Nós estamos vendo uma época difícil. Nós estamos vendo uma época que tem pastores tirando a própria vida. Isso não é normal. Estamos vendo uma época de muitas vozes. Falta certeza. Abra sua Bíblia aí em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Já estou terminando, tenha calma. Falta só 9 páginas. Eu estou indo devagar para isso não virar uma pregação, tá? Que senão... Levanta sua mão e dá um glória em nome de Jesus.
Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo vosso coração. O que é todo vosso coração? É só vir na igreja aos domingos, trazer uma oferta, um dízimo, entregar no Senhor? Buscar de todo o coração é você saber que você é dependente de Cristo. Buscar de todo o coração é você ter certeza no seu coração que o seu projeto é ótimo, que o seu projeto é bom, mas buscar de todo o coração é você saber que o fato do seu projeto ser bom, o fato de você ser uma pessoa boa, o fato da sua intenção ser ótima, não significa que o seu projeto vai dar certo. Você é dependente de Cristo. Você precisa ter uma certeza. E qual certeza? Não está dando certo, mas eu estou nos pés do Senhor. Não está dando certo, mas eu estou alinhado nos pés do Senhor. Eu sou o barro, eu estou todo quebrado. Eu estou na mão do oleiro. Eu estou de olho nos pés dele. Se o pé dele acelerar, eu também acompanho. Mas se os pés dele for devagar, eu vou obedecer. Se ele falar para não casar, eu não vou casar. Eu estou em sintonia. Estou todo quebrado, não estou entendendo nada. Essa frase é muito comum, né? Não estou entendendo o que Deus está falando. Não estou entendendo. Está difícil. Não estou conseguindo ouvir a voz do Senhor. O que você está fazendo nessa igreja? Deus mandou eu ficar aqui. Por que você não muda de casa? Porque Deus mandou que não é hora de mudar. Por que você não sai desse casamento logo? Porque Deus disse que não é para divorciar, é para sintonizar. Deus está te ensinando a sintonizar. O vaso quebrou na mão do oleiro. O vaso quebrou aonde? Na mão do oleiro. Tem muito vaso quebrado, mas ainda está na mão do oleiro. Fala assim, eu posso estar quebrado, mas eu vou ficar na mão do oleiro. Você ainda está na mão de Deus. Deus não joga vaso quebrado no lixo. Deus não trabalha com lixão. Não é pregação, eu posso falar. Fala assim para o seu irmão, assim, Deus, ele não trabalha com lixão. Se Deus trabalhasse com vassoura e pate-a-lu, se Deus trabalhasse com pá e vassoura, fala assim para o seu irmão, assim, Deus não trabalha com lixão. Deus trabalha com restauração. Entendeu, seu cabeção? Provoca o seu irmão aí. Entendeu, cabeção? Deus está te ensinando a sintonizar. Está difícil. Eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Se Deus trabalhasse com pá e com vassoura, Deus não trabalha com lixão. Deus trabalha com restauração. O Satanás trabalha com lixão, porque ele percebe que você está quebrado, o que ele faz? Convida. Não. O quê? O quê? Não. Se me colocar chifre, eu coloco 2. Satanás. Meu patrão não está me dando valor? Também eu vou furtar isso aqui, vou levar isso aqui? Não. Satanás trabalha com isso. Deus não trabalha com lixão, não. Deus trabalha com restauração. Repete comigo assim, Deus não trabalha com lixão. Deus trabalha com restauração. Vamos caminhando por fim aqui. Deus disse, não. Você é meu barrinho preferido, você é meu barrinho do coração, você é teimoso, mas eu gosto de você. Não, eu insisto com você. Não desisto de você. Você dá um trabalho para o pessoal da renúncia, você dá uma luta para o bispo Rogério Rocha, você traz tanta luta para a pastora Bela. Não, mas você é barro. Não desiste de você não. O oleiro aqui sou eu, tá? Não, você é o barro. Eu não abro mão de você. Levanta sua mão assim para cima assim e fala assim, ó. Você pode estar toda quebrada, mas você está na mão do oleiro. Sua família está na casa do oleiro. Posso ouvir um glória? A sua empresa está na mão do oleiro. Teu ministério está na mão do oleiro. O seu documento está na mão do oleiro. O contrato que você precisa está na mão do oleiro. A casa ideal para você morar está na mão do oleiro. São 9 horas, quase 10, mas o oleiro está? E quando for meia-noite de hoje, o oleiro continua? E quando for amanhã que eu for para o meu compromisso, o oleiro está?
E segunda-feira, na hora de eu assinar aquele contrato, o oleiro tá? É essa certeza que você precisa ter. Deus não trabalha com lixão, não. Deus trabalha com restauração. Não, muda isso aí, muda o seu pensamento. Deus não trabalha com lixão. Deus não vai jogar você fora. Deus vai te moldar novamente. Deus vai te consertar, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer, se for preciso, Ele vai desmanchar. Se for preciso, Ele vai refazer. Mas que você vai sair um vaso perfeito, você vai. Porque se você não sair, nós mesmos te quebra. Ai, Jesus. Deus está dizendo assim, eu poderia te substituir hoje, mas eu resolvi fazer novamente. Eu poderia, se eu quiser, se eu quisesse, eu poderia te destruir todinho hoje. Eu poderia. Não. Mas eu sou Deus. Eu não trabalho com descarte, não. Eu não trabalho com lixão, não. Eu trabalho com restauração. Eu até poderia, mas eu prefiro te restaurar. Deus está dizendo, eu poderia te substituir hoje, mas eu resolvi te fazer novamente. Se for preciso desmanchar, eu desmancho. Se for preciso refazer, eu refaço. Se for preciso partir todinha, eu parto. Mas meu barrinho, eu estou trabalhando. Eu estou te moldando. Você é meu vaso. Eu já te vi moldado, eu já te vi você dando fruta, por isso que eu não desisto de você. Eu já te vi você no seu ministério, eu já vi sua família restaurada, eu já vi sua empresa restaurada, eu já vi seu filho sair das drogas, eu já vi seu filho saindo das drogas, eu já vi o seu filho, sua filha lá na frente ministrando a palavra, eu já vi sua família restaurada. Eu não desisto de você. Eu só quero que você entenda que para mim fazer, você precisa de vir e descer. Deus não trabalha com lixão. Deus trabalha com restauração. Nossa mentalidade é assim. O que essa pessoa está fazendo aí? No altar. Ela não é digna de estar no altar. Não é assim que a gente pensa? Esse pastor aí, conheço a vida dele. Ele não deveria estar aí, não. Não, ele não deveria estar aí, não. A nossa mente é assim. Querido, o que mais tem numa olaria é barro. Presta atenção. O oleiro desfez o barro. Vamos lá. O barro se quebrou aonde? Na mão do oleiro. E o que o oleiro fez? Refazendo tudo? Ele pegou outro barro? Foi o mesmo? Futuca seu irmão e fala assim, então, é possível o mesmo barro ser quebrado e ser refeito. Então é possível o mesmo barro se transformar em um vaso novo. Assim, então é possível você melhorar. Não foi outro barro, foi o mesmo barro. Alguém vai olhar para você e falar assim, ela? Deixa eu usar aqui só pessoas crentes, não. Ai, Mexe falou comigo, só para todo... Não. Wagner é o cara. O que, Wagner? Até sua roupa mudou. Cara, você está falando com a eloquência. Meu Deus, quem te viu, hein? Rapaz, olha, sua roupa mudou, sua maneira de falar mudou. Meu Deus, foi feito um barro novo. Foi feito um vaso novo. No mesmo barro. Porque eu conheci o passado dele. E agora, olha como que ele está falando. Olha as palavras dele. Ele mudou o vocabulário. Já não fala mais palavrão. Ele está servindo agora na IBR. Quem te viu? Um vaso novo. Fala assim, Deus não desiste do barro quebrado. Você é o barrinho preferido de Deus. O barro se estragou. Primeiro motivo. Você quer saber ou não? Que o barro se estragou. Fala assim comigo assim, falta de sintonia. A gente vive na incerteza, na dúvida. Duvida de tudo. Duvida da palavra de Deus, duvida da renúncia, duvida do pastor, duvida de quem vai cantar, duvida de quem vai pregar. A gente duvida de tudo. De tudo. É uma incerteza, uma falta de sintonia. Deus está falando para você ficar e você está entendendo que é para ir. Deus está demorando de te responder e você está tomando atitude. Do seu jeitinho. Não, deixa comigo. Você fala, não, eu sou brasileiro.
Segundo motivo. Segundo motivo é porque o pé do oleiro pedala, mas a mão molda. Espera aí. Repete comigo assim, o pé do oleiro pedala. E a mão molda. Só que você não aceita o molde. Deus aperta aqui, você quer fazer ali. Deus quer tirar aquele relacionamento do inferno que Satanás colocou na sua vida e você não está aceitando. Você acha que é perca. Deus fala livramento. Você acha que está perdendo. Você não quer ser moldado. Você começa a dar instrução para Deus. Deus fala, você duvida. O pastor aconselha, você não quer saber. Você já tem uma opinião formada. Quem está moldando o vaso? Quem sabe o tamanho? Quem sabe de todas as coisas? Quem sabe o dia que você nasceu? Quem sabe da trajetória toda que você... Quem sabe das suas lutas? Quem sabe o que é melhor para a sua vida? Quem é que sabe o melhor casamento que Deus tem preparado para você? Quem sabe o melhor emprego que Ele está preparando para você? Fala assim, barrinho. Deixa de ser cabeção, barrinho. Entra logo nesse molde e fica mais fácil. Ou você vai esperar Deus quebrar tudo de novo. Aí você vai ficar uns dias desviado, chateado com Deus. Desviado, né? Eu contesto mesmo. Eu sou assim. Não aceito. Eu sou assim. Contesto mesmo. Diga para o seu irmão assim, ó. Tem um molde, tá? Não é do seu jeito, não. Entra logo nesse molde. Você está dificultando a minha vida, tá? Fala assim, entra no molde, senão Deus te parte toda. Sabe por que tem muito irmão quebrado na fé? Na empresa? No emprego? Na igreja? No casamento? No ministério? Sabe por que tem muita gente quebrada? Porque ele não aceita o molde. Ele até quer ficar sendo usado por Deus, até aceita ir para os pés do Senhor. Agora, o que ele não está aceitando é o molde. Porque ele tem opinião formada. Ele assiste 20 podcasts por dia, só sobre renúncia. Ele já tem opinião formada, ele já sabe de tudo. Ai, barrinho, 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 barrinho. Fala assim, você está achando ruim porque Deus está te moldando? Terceiro motivo, aceitação. Aceitar o molde divino para a vida dele. Ele não aceita. Ele está na igreja, o pastor fala assim, olha, eu estou pensando em pegar você, o irmão Wagner, mais uns 2 irmãos, fazer um grupo de oração. Ele diz, não. Eu fui chamado para pregar. Você não, a gente está precisando de uma campanha de oração, eu quero fazer uns irmãos aqui, vai ter os irmãos do coque, né? Já tem o Felipe, já que tem o coque, né? Se tem a irmã do coque, tem o irmão do coque, já tem o Felipe já. Agora, no seu caso, Wagner, a gente vai ter que pensar, né? Como é que... Não, ele não aceita o molde, não. Ele não aceita conselho. O pai dele passou a vida falando, não faça isso. Não casa. Essa família é complicada, filho. Não casa. Você vai trazer problema para a sua vida. Ele não ouviu. Ele não ouviu o pai, não ouviu a mãe, não ouviu o pastor. Não, tem uns barrinhos que é difícil. Wagner, tem uns barros que é difícil. O vaso se quebrou. O vaso fez o quê? Quebrou. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso quebrou aonde? Na mão do oleiro. Foi outro barro que quebrou? Foi o mesmo? Então você vai ter que concordar comigo.
que Deus ele é capaz de pegar uma pessoa, refazer ela, e ela se tornar uma outra pessoa. Deus não descarta barro, Deus não descarta pessoas. Foi você que nasceu, foi você que ganhou a corrida. Ah, eu não pedi para nascer. Pediu e eu provo. Deixou aleijadinho para trás, ceguinho para trás, os espermatozoides gordinhos, você deixou tudo para trás. Tinha uns que estavam mancando assim, ó. Você correu, entrou no ovo, fecundou, você pediu sim. Esse negócio você não pediu para nascer, não, você pediu. Fala assim pro seu irmão, você pediu para nascer. Você pediu para nascer. O que você não pediu foi essa família complicada que você tem. Aí tudo bem. Ai, Jesus. Alguém vai olhar para você e vai dizer, não é a mesma pessoa. É outra pessoa. Ela se converteu. Ele se converteu. Ele já nem tem orgulho mais, já nem tem altivez na voz dele mais. Olha, agora ele está tendo orgulho da humildade até. Deus vai fazer outro vaso através do mesmo barro. Você só precisa de descer. Você só precisa se arrepender. Você só precisa reconhecer que você, sem Deus, sem estar nos pés do Senhor, você não se torna outro vaso. E Deus tem problema com quem parece ser e não é. E para nós finalizarmos, finalizarmos. Jesus estava, a certa altura, descendo do monte. E Jesus teve fome. E ele olhou para o pé de figueira. E o pé de figueira, o texto diz que era formoso, muitas folhas, bonito, encorpado. E Jesus foi até o pé da figueira, mas o pé não tinha figo. Então o texto diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E eu pergunto para você, parece injusto, porque o mesmo texto diz assim, não era tempo de dar figo, mais injusto é, então por que se não era época de dar figo e Jesus amaldiçoou a figueira, se não é época de dar figo? Repete comigo assim, ó, Jesus, não tem problema com figueira que não dá fruto. Jesus tem problema com pessoas que parece ser, parece toda bonita, toda formosa, mas não dá fruto. Vai descer ou quer que eu empurro? Parece um pouco estúpido, bruto, né? Mas você está na renúncia. Se fosse uma pregação, eu não podia falar. Futuca seu irmão assim, e aí, vai descer ou quer que eu empurro? Verso de número 12, para nós acabarmos. Capítulo 18, verso de número 12. Jeremias 18, verso 12, para nós acabarmos. Hoje é sexta-feira, tem muito irmão aqui que vai para o forró, outro ainda vai para o bairro alto, né? Então temos que respeitar. Por favor, Carol. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Fala assim comigo, assim, esse verso 12 não é para mim, porque eu desci. Esse verso 12 é para perverso, é para quem não quer estar no pé do Senhor, é para quem não aceita ser moldado pelas mãos do oleiro. Fala assim, esse verso 12 não é para mim, porque pode custar o que custar, mas eu vou descer e vou aceitar o molde. Aleluia! A partir de hoje, Deus vai te ajudar a ter sintonia, a estar nos pés do Senhor, ser moldado. Mas facilita, vai. Você já foi quebrado aí 10, 20 vezes, não aprendeu. Mas dá ajuda. Dá ajuda. Ajuda. Fala assim pro seu irmão assim, sexta-feira que vem. Você vir para cá para renúncia. Você vir para cá para com essa cara de barrinho quebrado. Aleluia.
Glória a Deus. Amém, gente? Tudo bem até aí? Você entendeu a palavra? Você se encontrou, se colocou na situação? Você viu por que tem hora que parece que vai dar certo e não dá? Parece que agora vai dar. Já assinei o contrato, tá tudo certo. Aí falta a sintonia. Agora tô namorando. Tem 3 dias que o Tigrão pediu em namoro, você já postou no status já. Falta a sintonia. Mas em nome de Jesus, Deus vai dar sintonia. Ele vai dar sintonia na sua vida, vai dar sintonia no seu ministério, vai derramar uma unção dobrada sobre os teus ombros, vai te encher de autoridade vinda do céu. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa renúncia. Obrigado por cada um que esteve aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor vai derramar, meu Deus, um discernimento sobre a vida dessa pessoa e a luta que ela está passando. Meu Deus, cada pessoa está aqui representando ou a si ou um familiar. Visita agora, nesse exato momento, toda a família. Visita irmãos, primos, pais, tios, maridos, namorados. Visita, Deus. Vai de encontro, meu Deus, com toda maldição. Vai de encontro, meu Deus, com iniquidade. Vai de encontro com a transgressão. Traz à tona, Senhor, o pecado repetitivo. Traz à tona, meu Deus, o que está quebrando essa pessoa. Traz à tona, meu Deus, se é orgulho, se é altivez, se é falta de sintonia, se é teimosia, meu Pai. Deus, ensina-nos a sintonizar na mesma frequência do céu. Pai, eu não quero ser quebrado pelos mesmos motivos que eu fui quebrado ano passado. Eu não quero ser quebrado pelos mesmos motivos, Deus, que eu vi o meu pai se quebrando. Eu não quero quebrar pelos mesmos motivos, Deus, que eu vi meus avós se quebrando. Eu quero ser um vaso novo. E por isso, meu Deus, eu me comprometo, eu aceito o molde, eu aceito o oleiro trabalhar. Muito obrigado, Deus. Eu quero agradecer por esse momento, por essa reunião, em nome de Jesus. E todos que concordam, digam amém. Olha, nós fomos até a página 3 hoje da renúncia, né? Não é mal. Sexta-feira que vem, nós falaremos ainda dentro do assunto, rompendo ligações com o inimigo. Rompendo ligações com o inimigo, não é rompendo a cara do inimigo, não, é diferente, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua sexta-feira, um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor.